A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, você que se encontra aí, ligadinhos aí nesta página do Facebook, eu quero iniciar este momento orando com você. Eu quero, junto com você, orar. Eu quero, junto com você, buscar a face de Deus. Vamos falar com Deus. Vamos iniciar esse momento em oração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele se encontra aí alcançando sua vida, alcançando sua casa, aonde quer que esteja chegando esta internet. Vamos orar, vamos falar com Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Deus abençoe Ricardo. Deus abençoe. Deus abençoe a você que está chegando aí. Caso você possa compartilhar, curtir, para que o Facebook entenda que é algo relevante, que é algo importante. Hoje nós estaremos falando de algo importante. Vamos orar, vamos falar com Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, neste momento, meu Deus querido, meu Pai eterno, me coloco diante da sua presença, meu Pai, em mais uma segunda-feira, na qual estamos aqui para falarmos do seu amor, para falarmos, meu Deus, da sua palavra, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, alcançar pessoas, meu Pai, que precisam, meu Deus, de ser alcançadas pela palavra que cura, pela palavra que transforma, pela palavra que liberta, meu Deus. Que o Senhor possa alcançar pessoas que precisam, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, eu quero que você agora preste atenção. O tema de hoje é influenciar ou ser influenciado. Só tem duas coisas que podem acontecer em minha vida e em sua vida. Ou podemos influenciar ou automaticamente somos influenciados. Pastor Sérgio, o que seria influenciar? Influenciar, meu querido, seria você estar conduzindo alguém, direcionando aquela pessoa para aquilo que você tem como ideia, aquilo que você tem como intenção. Por exemplo, na internet existe os influenciadores digital. Os influenciadores digital. O que eles fazem? Eles conduzem a pessoa para aquilo que elas assim têm por interesse. Ou até mesmo não venha a ter, mas chame a atenção dela, na qual ela venha a ser influenciada. Podemos ser influenciados por palavras, por pensamentos, por intenções. A influência pode ser positiva, como pode ser negativa. Eu quero falar de homens que foram enviados por Deus, isso mesmo. Foram enviados, podemos dizer que foi direcionados por Deus para que pudesse influenciar.
para que pudesse ser modelo. Porque o influenciador, amados, ele é alguém que modela aquele que está vendo, que está ouvindo, na sua ideia, naquilo que ele tem por propósito de passar para com aquele que está vendo, para com aquele que está ouvindo. Talvez você diga, pastor, você quer ser um influenciador digital? Não, a nenhum ponto, a nenhum momento. Fui chamado para influenciar vidas por intermédio da palavra de Deus, por intermédio das coisas do Senhor. Hoje, simplesmente vou trazer um entendimento que o Espírito Santo me trouxe, fazendo uso da palavra. Eu poderia entrar aqui em vários conceitos de influência, várias questões relacionadas a posicionamentos de influência, mas não é isso que eu tenho por intenção fazer. O que eu tenho por intenção fazer aqui através desta live é fazer com que você entenda, ou você influencia, ou você é uma pessoa que conduz outros a uma ideia, a um propósito, ou automaticamente você será conduzido na ideia de alguém. É claro, existem ideais, existem ideias proveitosas, ideias importantes, ideias que são de grande valia nós sermos até mesmo influenciados. E uma delas é a palavra de Deus. Não podemos dizer influenciado, podemos dizer conduzidos, né? Podemos dizer conduzidos, porque o plano de Deus é fazer com que vidas venham tomar posse de uma influência correta, de uma influência positiva, de uma influência que conduz para a salvação. Mas para que não fique somente em minhas palavras, eu quero que você aí que está me vendo, me ouvindo nesta hora, mesmo você que vai ver depois, eu quero que você abra como base deste nosso momento aqui, abra em Números, pegue a Bíblia Sagrada, eu tenho certeza que você a possui, independente da sua igreja, religião até mesmo. Eu acredito que você tenha uma Bíblia em posse. Caso você não tenha, abra aí na internet mesmo. A internet ela dispõe da Bíblia Sagrada online. Abra aí, por favor, no livro de Números. Abra aí no livro de Números e nós vamos conhecer o poder da influência. Influência positiva e influência negativa. Como eu disse, ou você é um influenciador, ou você é uma pessoa que vai ser influenciada facilmente. Vai ser conduzida. Ou você tem uma ideia fixada, ou você automaticamente será direcionado pela ideia e pelo ideal de alguém. Amém? Vamos aqui para a palavra, para a Bíblia, para aquilo que é a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Abra aí no livro de Números, capítulo 3, 13. Números 13, versículo 16. Vamos estar lendo aqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué, enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Disse-lhe: subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha. Primeiro ponto que eu quero que você entenda: o influenciador normalmente, ele é um líder. O influenciador normalmente, ele está à frente de pessoas. Ele está à frente de pessoas
ele conduz pessoa ao seu ideal. Moisés estava ali como um influenciador mestre, um influenciador, aquele que estava com a responsabilidade de apresentar a promessa de Deus. Aquilo que Deus tinha como propósito, aquilo que Deus tinha como intenção para com a vida daquele povo, um povo que outrora era cativo, um povo que outrora se encontrava escravo de Faraó. Agora Deus usa Moisés, porque Deus sempre, meu irmão, sempre, minha irmã, vai usar alguém. E Deus quer começar a usar você. Deus quer começar a usar a minha vida e a tua vida. Para quê, pastor Sérgio? Para influenciar. Para influenciar de uma forma positiva. Estamos lendo o livro de Números, capítulo 13. E estamos falando acerca de ser influenciado ou influenciar. Estamos falando aqui em Números 13, versículo 17 em diante, na qual nos diz que Moisés, um homem líder, que foi convocado para liderar, que foi convocado para conduzir o povo a um propósito. Todo influenciador, amados, ele tem um propósito. E aquele que é influenciado, ele segue o propósito daquele que está o influenciando a ele, que está conduzindo a ele a este propósito. Como eu disse, ou você influencia, ou você é influenciado. Entendeu? Então você tem que decidir. Uma pessoa normalmente que não sabe para onde está indo, ela vai seguir para qualquer direção. Ela vai seguir para qualquer influência que aparecer na frente dela, para qualquer novidade que aparecer na frente dela, ela vai seguir. Porque ela é uma pessoa sem norte. Ela é uma pessoa sem um alvo central para que possa, assim, atirar a sua flecha. Uma pessoa sem direção, amados, como diz, aquele que não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Moisés, ele tinha um propósito, que era conduzir aquele povo para a terra que manava leite e mel. Tirar aquele povo da escravidão, tirar aquele povo do sofrimento e levá-los a uma terra boa e larga. Essa era a influência que Deus tinha através da vida de Moisés. Moisés foi escolhido para que pudesse influenciar aquele povo que estava cativo, que estava escravo, que estava aprisionado nas garras de Faraó. E a palavra do Senhor nos diz, aqui no livro de Números, capítulo 13, Números capítulo 13, versículo 17 em diante, nos diz que ali Moisés, ele separou 12 homens, isso mesmo, ele separou 12 homens, porque homens que influenciam, amados, pessoas que influenciam, ela não trabalha sozinha, ela entende que ela precisa gerar pessoas unidas naquele propósito que ela está à frente. Pessoas que é influenciadas, elas não se preocupam em levar pessoas para o propósito central que ela tem, mas ela se preocupa em centralizar as pessoas nela. Isso não é pessoas influenciadoras. Pessoas influenciadoras, elas direcionam a pessoa em um propósito. E aqui Moisés estava com a meta, com o alvo de direcionar aquele povo para o propósito da promessa. Pastor, qual a promessa? A promessa da terra que manava leite e mel. E ali ele separou
12 homens, isso mesmo, ele escolheu 12 homens ali entre as tribos, e separando aqueles 12 homens, segundo nos diz a palavra, ele enviou de encontro à promessa, de encontro ao objetivo, porque toda pessoa que tem ali, que Deus dá o poder para que ele venha influenciar pessoas, relacionado à palavra, relacionado à salvação, porque toda pessoa que influencia, ela tem um alvo, ela tem uma meta, ela tem uma direção a seguir. E Moisés, a direção que ele tinha era tirar aquele povo, como eu já disse, da escravidão. Era tirar aquele povo da angústia e levá-los para uma terra boa e larga. E assim Deus disse que cumpriria a promessa. E Deus pediu para Moisés separar 12 homens. E ali ele separou, conforme nos diz aqui, no versículo 19 de Números 13. E como é a terra, Moisés dizendo, veja lá como é a terra, se ela é boa, se ela é má, e quais as cidades em que eles habitam, qual a maneira da cidade lá. Falou para aqueles homens, vai lá e veja como que é essa terra que Deus assim nos prometeu, e pega lá o fruto desta terra. E a palavra do Senhor nos diz no versículo 21 de Números 13, assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. Continuando aqui em nome de Jesus, no versículo 22 de Números 13. E subiram para o lado do sul, e vieram até Hebrom, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filho de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Versículo 23. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uva, a qual trouxeram 2 homens sobre uma vara. Eles foram ali, viram que aquela cidade realmente era uma cidade próspera, e eles pegaram ali, amados, um cacho de uva, que dava para carregar, com 2 homens, isso mesmo. Deus havia prometido que era uma terra boa, que era uma terra larga, que era uma terra próspera. E a palavra do Senhor nos diz, amados, no versículo 26 de Números 13, e caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Pará, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto. Ali chegou Moisés juntamente com aqueles homens, aqueles outros, Moisés não, estou falando aqui errado, chegou Josué e Calebe a Moisés, conjuntamente com aqueles outros 10 homens, e apresentaram ali o fruto daquela terra. E aqui nos diz, no versículo 28 de Números 13, começaram a passar as informações daquela terra. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas é muito grande. E também ali vimos os filhos de Enac. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus, os amoreus, habitam nas cidades, e os cananeus junto do mar, e pela margem do Jordão. Amados, ali foi 12 homens, Josué, Calebe, mais 10 homens.
E aqueles homens tinham uma missão. Todos nós temos uma missão. Ou nós seremos influenciados nesta missão, ou seremos influenciadores. Influenciado positivamente ou negativamente. Somente pode influenciar você positivamente aquele que está no mesmo propósito, aquele que está na mesma direção. Caso contrário, você será direcionado de uma forma negativa. Estes homens foram levados para tomar posse. Estamos lendo número 13, versículo 29. Esses homens foram levados para um propósito, para uma direção, que era espiar a terra que Deus havia prometido, a terra que Deus havia dito que daria para aquele povo. E realmente era uma terra próspera. O cacho de uva dava para carregar com 2 homens, de tamanha era a bênção. E ali, amados, aqueles homens, aqueles 10 homens, voltando, eles começaram a ser influenciados, isso mesmo, guarde aí, influenciados pela maneira daquele lugar. Eles começaram a ver somente o lado negativo. A pessoa que é influenciada, amados, ou ela é influenciada positivamente, ou ela é influenciada negativamente. E em tudo tem os dois lados. Não tem como ter só lados positivos. Não tem como ter só valores. Também tem coisas que não são valores. São algo que pode nos impulsionar para trás. Pode nos impulsionar para desanimar, para desistir, para não lutar, para não perseverar. Aí cabe a nós em que valores nós vamos se apegar. De qual maneira nós vamos ver a situação. Eles foram para uma terra próspera. Eles foram de encontro a uma terra boa e larga, como Deus havia prometido. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas voltaram os 10 homens, desanimando todo aquele restante de povo que estava esperando a notícia daquela terra. Amados, pessoas que estão fora do propósito, elas vão estar influenciando você de forma negativa. Elas vão estar influenciando você de forma de te tirar do propósito, que é fazer de você uma pessoa influenciadora, que é de fazer você uma pessoa de valor, de excelência, e tomar posse daquilo que Deus tem para com a sua vida. E esses 10 homens desceram daquela terra, da terra que manava leite e mel, e trouxeram só notícia negativa. Isso mesmo, só notícia negativa. O que eles estavam falando não era verdade. Amados, como eu já disse para você, toda situação tem lado positivo e tem lado negativo. Se você se apegar só no negativo, você não vai vencer. Se você se apegar só na questão da luta, da dificuldade, dos empecilhos, você não vai vencer. E você jamais cumprirá o propósito de Deus. Mas olha o que aconteceu com aquele que é influenciador. Olha a diferença dos influenciados. Esses 10 homens eram influenciados. Influenciado pelos gigantes, influenciado pela cidade que era fortificada, pelos empecilhos. Mas ó o que é influenciador aqui, amados. Números 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos a herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. O influenciador não aceita, amados, ser influenciado, a não ser por aquilo que ele tem como propósito no coração.
Deus havia dado um propósito para Josué e para Caleb e para aqueles 10 homens. E só quem ficou no propósito, amado, que Deus havia determinado, que era ir de encontro àquela terra, e que a terra era boa, que a terra era larga, que a terra era uma terra que manava leite e mel. Só ficou no propósito Josué e Caleb. Os outros 10 homens voltaram e tentaram inflamar o povo. Amado, pessoa desanimada desanima. Pessoa fora do propósito tira outros do propósito. Pessoas não curadas faz que outros venham a se adoecer. Pessoas que estão não acreditando faz outros desacreditarem. E aqui a palavra do Senhor nos diz em Números 13, versículo 31 diz assim: porém os homens que com ele subiram, ou seja, aqueles que foram influenciados, Números 13, 31, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Amados, ou você influencia ou você é influenciado. Ou você faz a diferença ou você vai ser conduzido por aqueles que fazem. A vida é resultado. Tudo na vida é conduzido por resultado. Entenda bem, se você for aquele que é conduzido pelos resultados dos outros, você é influenciado, você não é influenciador. Se você for aquele que espera os outros decidirem, você sempre será uma pessoa que nunca vai ter decisão. É claro, nós temos que respeitar pessoas que Deus coloca sobre nós para que nos venham conduzir a uma direção, que também são influenciadores, que também são pessoas que estão na mesma direção de propósito. Pessoas que são líderes, que são mestres, pessoas que estão sobre um direcionamento na qual era semelhante estava Josué, Caleb e Moisés. Moisés, amados, ele recebeu a voz de comando de Deus para conduzir o povo à terra. E ele recebeu a voz de comando também de separar 12 homens. E ele separou homens cabeça, homens preparados. Ele não separou qualquer homens. Ele não separou pessoas que não estavam devidamente preparadas. Separou pessoas preparadas para ser influenciadores. Mas somente 2 foram influenciador. Permaneceram sendo influenciadores. Josué e Caleb. Mas aqueles outros 10 homens foram influenciados pelo medo, pela frustração, pelas dificuldades. Meu irmão, minha irmã, olha a maneira que esses homens estavam vendo aquela cidade que era boa, aquela cidade que era próspera, aquela cidade que era realmente a promessa de Deus. E aqui nos diz no versículo 33 de Números 13: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e eram aos nossos olhos como gafanhotos, ou seja, eram muitos. E assim também éramos aos seus olhos. Meu irmão, minha irmã, até quando você vai ver somente as dificuldades, os empecilhos, as barreiras que te rodeiam e vai ser influenciado? Ou você é influenciador ou você é influenciado. Ou você segue um propósito ou você seguirá o propósito de outros. Aquele que não tem propósito, ele segue o propósito de outros. Porque ele não tem propósito. Ele não tem alvo. Então ele tem que seguir tudo que vem no seu caminho. Tudo que vem nos seus olhos. Tudo que vem de modismo, tudo que vem de novidade, ele nem sabe se é bom, se é ruim, ele vai seguindo. Meu irmão,
eu quero que você fique com esta palavra. Números 13, desde o versículo 26 em diante, na qual nos fala que estes homens, 12 homens, foram escolhidos, melhor falando, para influenciar. E devido eles não atentarem para a voz de comando de alguém que sabia de onde estava vindo aquela direção, que era Moisés. Moisés sabia que Deus não havia errado no que havia dito. Porque Deus não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependas e voltes atrás. E Moisés estava na direção certa quando ele separou 12 homens para influenciar. Somente 2 se tornaram influenciador. Na qual diz aqui, como você pode ver aqui em Números 13, aqui no versículo 30, na qual só fez calar aquele povo, como se diz, vocês estão sendo influenciados, foi Caleb, juntamente com Josué. Os outros demais foram influenciados pelo medo, pela luta, pelas dificuldades. Até quando você vai ser influenciado e deixar de ser um influenciador? Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua casa, na sua família. Ou você influencia, ou você será influenciado. Para influenciar tem que ter um norte, tem que saber para onde está indo, tem que saber qual o plano, o propósito de Deus. Meu irmão, guarde esta palavra no seu coração. Que Deus abençoe a cada um de você. Eu quero orar com você. Eu quero buscar Deus em oração junto com você. Coloque a mão sobre o seu coração aí, por favor. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Caleb, juntamente com Josué, meu Pai, eles receberam uma direção. Havia 12 homens, meu Pai, 10 homens junto com eles, na qual se contabilizava 12, que foram enviados para um propósito. Foram enviados, meu Deus, para pegar notícia de uma terra, de uma promessa. E eles trouxeram, meu Pai, notícia de desânimo, notícia, meu Deus, que fez as pessoas desmotivarem, que fez as pessoas que estavam, meu Deus, esperando a notícia desacreditarem. Meu Deus, aquele que não influencia, ele é influenciado. Aquele que não tem uma direção, ele é conduzido pela direção dos outros, pela direção do medo, pela direção, meu Deus, das confusões que vem na mente. Meu Deus, se o nosso oposto, se o nosso árduo inimigo tem tentado influenciar a vida desta pessoa, meu Pai, de uma forma negativa, de uma forma contrária, ofuscando, meu Deus, os planos e os propósitos de Deus na vida dela, na vida dele, em nome de Jesus, eu venho ministrar, meu Pai, que as vistas desta pessoa sejam abertas, meu Deus, que semelhante Caleb, meu Pai, que ali fez calar aquele povo, que estava desmotivando os outros, que estava abaixo esperando a resposta. Meu Deus, que o Senhor levante homens, mulheres ousadas, mulheres, meu Deus, que venham fazer a diferença, homens que venham fazer a diferença, homens, meu Pai, que sabem o caminho que estão andando, que sabem a direção que vão chegar, meu Deus. Não me deixa, meu Pai, como disse até a oração do Pai Nosso, cair em tentação.
mas livra-me do mal, meu Deus, porque eu sei que a Ti pertence o reino, que a Ti pertence a glória, meu Pai. O Senhor tem grandes maravilhas, grandes obras, grandes prodígios a operar na minha vida, na minha casa, na vida desta pessoa, na casa desta pessoa, meu Pai. Mas para isso, meu Deus, esta pessoa precisa influenciar e não ser influenciada. Muitas situações virão, meu Pai, para influenciar os seus filhos nos últimos dias. Estarão, meu Deus querido, vindo muitas direções que não muitas das vezes, meu Pai, serão direções para desfocar o seu filho e a sua filha do propósito. Desfocar a minha vida, a vida desta pessoa do propósito, meu Deus. Como o Senhor tinha um propósito na vida daquele povo, que era que aquele povo viesse tomar posse daquela terra que manava leite e mel. Mas eles só olharam, meu Deus, os empecilhos, as dificuldades, as barreiras. Que nós venhamos entender, meu Pai, que em tudo terá não somente facilidade, não somente terá, meu Deus, valores, terás também os atropelos, as dificuldades, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, eu ministro a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores em nome de Jesus. Deus abençoe, guarde com você esta palavra. Ou você influencia, ou você é influenciado. Ou você tem uma direção, ou você vai viver na direção dos outros. Ou você sabe para onde está indo, ou você vai ficar indo para qualquer direção que te indicarem. Amém? Que Deus possa te guardar, que Deus possa te alcançar. Eu que vos falo, sou pastor local ali da Paz e Vida Ministério Zona Sul, localizada na rua Canabarro, 86 Vila Andrade. Amanhã já começamos as atividades ali. Às 8 da manhã temos a intercessão. Quarta-feira estaremos trazendo uma revelação da palavra de Deus, as 7 frases que ali foi manifesta através da cruz. Quinta-feira, o encontro das mulheres de valor, também às 8 da manhã, as irmãs estão ali. Sexta-feira, libertação, amados, libertação. Nós oramos para que Deus venha libertar, para que Deus venha curar, às 8, às 15 e às... falei sexta, né? Pulei quarta-feira. A quarta-feira já falei. Às 8, às 15 e às 19h30, quarta-feira. E sexta-feira também, às 8, às 15 e às 19h30. Cura e libertação na sexta-feira. No domingo, amados, é o primeiro domingo deste mês de julho. E você vai estar recebendo uma palavra que direciona, que te conduz ao plano e ao propósito de Deus para ser uma pessoa próspera, para ser uma pessoa bem-aventurada. Porque bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Rua Canabarro, 86 Vila Andrade. Ou caso você esteja em uma localização que é improvável você estar conosco ali, acesse www.pazevida.com.br e por lá você terá acesso a todos os endereços de Paz e Vida Ministério Zona Sul, onde você estará encontrando uma paz e vida mais próxima da sua casa. E por lá também você pode acompanhar a programação da Nacional Gospel Paz e Vida Ministério Zona Sul. Fica com Deus, um abraço no seu coração, que Deus alcance e abençoe a cada um de vocês. Precisando de uma oração, pode colocar aí nos comentários. Caso você sinta de Deus, pode curtir, compartilhar, para que possa alcançar outras pessoas. Se caso não estiver aqui este vídeo, você acompanhe lá no YouTube, porque às vezes eu tiro daqui e coloco lá no YouTube, fortalecendo na graça e no conhecimento, lá no YouTube. Fortalecendo na graça e no conhecimento.
caso você não encontre aqui. Um abraço, fica com Deus e até a próxima vez.